fazê-lo dentro dos limites do seu poder discriminário, sem exorbitâncias ou paixões que a conduzem à prática e que poderá corrigir o desacerto resultante de eventuais excessos. Ao examinar esta decisão da Câmara, não estará o Judiciário invadindo a área interditada à sua apreciação. É que, desde que alguém tenha sofrido ou venha a sofrer lesão de direito, qualquer que seja, compete ao Judiciário apressá-lo. Artigo 5º. Dá direito a qualquer que seja competente ao Judiciário. Constituição Federal. Procedimento abusivo e ilegal do órgão legiferante municipal poder ser trancado pela concessão do mandato de segurança. 4º, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis, atos sujeitos a essa formalidade. Constitui, em tese, cometido de infração político-administrativa, deixar de publicar leis e atos sujeitos a essa formalidade, como retardar-lhes a publicação. A interpretação do inciso não pode ser severa ou rígida, eis que há muitos municípios, como Minas Gerais, que não dispõem de recursos financeiros suficientes para publicar atos normativos e administrativos em jornal oficial ou imprensa, local ou regional, sem lhes ameaçar o cumprimento de outras obrigações mais importantes. Realmente, a maioria dos prefeitos não poderá cumprir iteres a disposição, porque suas comunas, sem grandes sacrifícios, não têm condições de fazê-lo. Será suficiente, pois, satisfazendo ao princípio da publicidade aos atos normativos, legislativos e administrativos municipais, os estaduais ou federais, decorrentes, VG de convênio, etc. A fixação no quadro geral da Prefeitura de suas cópias ou de editais ou de resumo desses atos, quando materialmente estará cumprida a disposição, isto é, a princípio da publicidade. Ocorrerá infração também se houver o retardamento sem justo motivo da publicação desses atos, diz a lei, mas apenas se configura a infração político-administrativa se o prefeito, na hipótese, se conduzir com má-fé e desinteresse ou por outras razões inconfessáveis. 5º, deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Destaca-se do inciso 2 núcleos em que se poderá constatar, em tese, a existência do ilícito político-administrativo. A proposta orçamentária deve ser encaminhada no devido tempo, segundo o que prescreva a Constituição Federal, artigo 165 e 166 e Lei Orgânica Municipal. Em segundo lugar, a proposta regular. Esta forma é a que a Lei Federal número 4.320/64 prescreve. Aqui, à vista de esta legislação não ser nem sempre bem compreendida pelos administradores municipais, somente ocorrerá a infração se o erro, além de grosseiro, demonstrar má-fé, conduta ao prefeito que detém com exclusividade a iniciativa da proposta do orçamento, tanto o anual como das diretrizes orçamentárias e se plurianual. 6º, descumprimento do orçamento aprovado pelo exercício financeiro. O prefeito que detém nessa matéria grande soma de poderes possui igualmente muitos deveres. Assim, descumprir o orçamento, que é uma lei configurando-se até em tese crime de responsabilidade. Artigo 1º, inciso 14º do Decreto-Lei nº 201/67. Poderá ensejar-lhe a cassação do mandato eletivo. As alterações que se podem introduzir no orçamento anual pelo prefeito operam-se com autorização da Câmara, como é o caso da abertura de créditos suplementares, a realização de operação de crédito por antecipação da receita, segundo o disposto no artigo 7º, inciso 1 e 3, respectivamente da Lei nº 4.320/64 e segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00. Em síntese, todo cuidado é pouco na execução orçamentária. Para o prefeito, que é ordenador de despesas, o orçamento deverá ser rigorosamente seguido, sob pena de constituir sua inobservância pelo prefeito diretamente cometindo de infração político-administrativa, se ele conduzir com má-fé, inescrupulosa e grosseiramente suas ações em face de orçamento anual.
Sétimo, praticar contra expressa disposição de lei atos de sua competência ou omitir-se de sua prática. Configura-se aqui também a conexão da infração político-administrativa em o crime de responsabilidade capitulado no inciso 14º, artigo 1º do Decreto de Lei 201/67. Para a hipótese, vale seu esclarecimento expedido naquele da oportunidade, número 98, supra. A tipificação criminal pode não eliminar a infração político-administrativa. A sanção política expressa na perda do cargo não exclui o processo criminal que tem curso no tribunal, mas a coordenação política pode ser tomada por unanimidade, nem por isso ela importará na condenação criminal do prefeito. Não elimina a circunstância a plena competência da Câmara Municipal para o julgamento político-administrativo do artigo 4º, 7º e 8º do Decreto-Lei 201/67. Oitavo, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da Prefeitura. As preocupações suscetivas anteriormente quanto à ambiguidade da disposição legal manifestam-se presente aqui. É verdade que o prefeito é o administrador do município, possuindo esses bens, rendas, direitos e interesses coletivos. Inegavelmente, e no sentido mais amplo que se pode dar, o prefeito exerce ao poderes de quem não é dono, de quem não é proprietário, daí os controles de sua ação. Se ele, por outro lado, deixar de agir quando por lei é obrigado ou descuida ou se desinteressa em fazê-lo, pode ocorrer em tese a infração contemplada do inciso. Não é menos verdade, porém, que se trata aqui como alhures de figura perigosa, conforme adverte Adilson Abreu de Lari. Ademais, muitas vezes o prefeito é o obrigado a desconcentrar funções, poderes ou atribuições em seus subalternos ou a omissão ou negligência desses e ocorrentes não podem ser debatidas ao prefeito. Dir-se-á, então, que o prefeito, se não é responsável diretamente e indiretamente por culpa em elegendo ou em vigilando, nada, porém, mais inconsistente é que, em matéria administrativa, tais tipos de culpa, estreitamento de direito privado, não prevalecem com a mesma compreensão e muito menos por extensão interpretativa. Há que se ter, senão dolo, pelo menos culpa manifesta do prefeito resultante de má-fé ou de erro grosseiro. Por conseguinte, imprecisão do comando normativo pode implicar a ação subjetiva do órgão deliberante, ocasionando a cassação do mandato do prefeito, lecionando-lhe o direito reparável pelo mandato de segurança. Serei para o meu colega Meneguzzi. Nono, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido por lei ou afastar-se da prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores. A ausência do município ou afastamento da prefeitura, isto é, do exercício do cargo de prefeito por tempo superior ao permitido em lei, acarretarão o cometimento da infração político-administrativa prevista no inciso indigitado. O prazo é prescrito na Lei Orgânica Municipal. A autorização a partir do prazo permitido na lei é concedida tanto para viagens do prefeito a outro município ou estado, como ao exterior, por vários motivos: doença, viagens de serviço para tratar de interesses particulares ou outra razão aceita. Entretanto, entre a defesa do princípio que é salutar e, por isso mesmo, em face da disposição legal, não há como punir o prefeito com a cassação de seu mandato se ele se ausenta do município e se afasta do exercício do cargo para viagens no país dentro do prazo permitido em lei. Extrapolando o prazo, aí sim é que se configurará a infração político-administrativa, não importando as razões ou os motivos da ausência ou do afastamento. Para a ausência do país, não importa o tempo, impõe-se a autorização da Câmara, não podendo o prefeito valer-se daquele prazo. Ultrapassando a fronteira, o espaço aéreo e o mar territorial nacionais tem-se a substituição do cargo. Daí a autorização legislativa que se impõe sob pena da perda de mandato. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Inspira o inciso uma questão de moralidade administrativa. A ação do prefeito como administrador deve ser revestida de padrões éticos que não violem a dignidade e o decoro da representação. A alta investidura correspondente a toda e qualquer representação popular exige um mínimo de decência que não pode ser ultrapassado sob pena de desrespeito ao próprio povo que a conferiu.
Se, por um lado, não se nos apresentam dificuldades diante do que se estabelece o comando normativo, procedimento do prefeito incompatível com a dignidade e decoro do cargo propiciador da sanção de cassação de seu mandato, não se revela, por outro lado, fácil para a Câmara Municipal determinar a perda de mandato do prefeito por este motivo. Com efeito, inexistem praticamente elementos suficientemente objetivos que poderiam orientar a Câmara Municipal ao apreciar denúncia contra o prefeito. Pode-se querer preservar a dignidade e o decoro do cargo punido ao prefeito, mas pode-se igualmente lesar direito individual por retaliação da edilidade na apreciação da falta ou abuso do poder na qualificação jurídica do fato. No breve esclarecimento acima, fica claro todas as hipóteses muito bem aclaradas daquilo que seriam infrações político-administrativas passíveis de julgamento pela Câmara de Vereadores e o que podem culminar com a cassação do mandato de prefeito. No caso da demanda em questão, não se vê em nenhum dos itens da denúncia a possibilidade do enquadramento nos incisos do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67, o que descarta de imediato o julgamento por este órgão e, desde já, se requer mais uma vez, por medida de inteira justiça e pela responsabilidade que deve permear os atos públicos, que seja arquivada a presente denúncia. No mérito, a respeito do processo de julgamento das infrações político-administrativas, ensina o mestre Eli Lopes Meireles. Abre aspas, o processo e o julgamento das infrações político-administrativas competem exclusivamente à Câmara de Vereadores na forma prevista na lei municipal pertinente e os trâmites da acusação e da defesa devem atender não só aos preceitos das normas pertinentes, como às disposições regimentais da corporação para a validade da deliberação do plenário. Trata-se de um processo político-administrativo e não legislativo, de natureza parajudicial e de caráter punitivo, por isso mesmo sujeito aos rigores formais legais e à garantia de ampla defesa. É processo autônomo e independente da ação penal do crime de responsabilidade, mas vinculado e não discricionário às normas municipais correspondentes ao regimento da Câmara, quanto à tramitação e aos motivos ensejadores da cassação do mandato do acusado, pelo que se torna passivo de controle judicial sobre esses dois aspectos, ou seja, quanto à regularidade do procedimento e à existência dos motivos, fecha aspas, Direito Administrativo Municipal, Malheiros, 2006, páginas 768 e 769. Assim, o processo há de ser conduzido em conformidade não somente com as disposições contidas no Decreto-Lei nº 201/67, mas, sobretudo, com os ditames contidos na Constituição Federal. O processo de cassação no mandato eletivo do prefeito, regrado pelo Decreto-Lei 201/67, tem natureza disciplinar, guardando similitudes com os processos administrativos disciplinares dos servidores públicos e também de processos penais, e, por isso, seus princípios norteadores são utilizados no procedimento, pois a referida lei federal não possui um rito pormenorizado. O doutrinador Mauro Roberto Gomes de Matos, renomado jurista na área de direito administrativo, a respeito do processo administrativo disciplinar, ressalta que, abre aspas, todos os ramos do direito se comunicam objetivando trazer paz e segurança jurídica para os cidadãos, por isso é que os referidos ramos tiveram seus princípios constitucionalizados, em grande parte, para estabelecer direitos fundamentais a toda a sociedade. Desse modo, o direito penal cumpre importante papel no âmbito do direito sancionário, incluindo o disciplinar, pois exterioriza muitas garantias aos acusados para estabelecer a certeza na repreensão à prática de uma infração disciplinar legalmente prevista e tipificada em lei. Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, editora Forense, segunda edição, 2010, página 238. Ilustre comissão, a justa causa, configurada pela certeza de autoria e comprovado ato ilícito, binômio autoria-materialidade, é a razão e permissivo legal para a instauração de processos contra os acusados em geral. Com propriedade, leciona Mauro Roberto Gomes de Matos, abre aspas, o cidadão clama por uma justiça administrativa séria e libada, que, antes de mais nada, respeite os princípios, direitos, garantias, prerrogativas constitucionais e processuais dos acusados. Por essa razão, a instauração de processo administrativo disciplinar pressupõe, no mínimo, a demonstração da autoria e vestígios suficientes da materialidade quanto à prática de ato ilícito por parte do servidor público, do exercício ou decorrência de suas funções, mesmo que em tese através de um conjunto probatório preliminar. Dessa forma, a conduta funcional tida como irregular deve se revestir de tipicidade, antijuridicidade, bem como deve haver indícios de autoria devidamente demonstrados e elementos suficientes que comprovem a materialidade para que, desde a fase que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar, seja revelada uma justa causa capaz de respaldar o início da investigação disciplinar. Obra citada, página 190 e 192. A justa causa também é pressuposto para a persecução penal. A ausência de justa causa importa no trancamento da ação penal, assim decidindo a 4ª Câmara Criminal de Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Habeas corpus, trancamento da ação penal, atipicidade. Excepcional trancamento da ação penal em seu nascedouro por ausência de justa causa, tendo vez em hipóteses restritas em que a denúncia não contém narrativa de crime em tese, desgarra de seus informativos probatórios ou em casos de absoluta inviabilidade acusatória ou de extinção de punibilidade.
A conduta imputada como ilícita ao paciente não configura mais que exercício livre e assegurado da advocacia, caso de excepcional trancamento da ação penal em seu nascedouro. Ordem concedida, unânime, número 700.450.29352, relator, desembargador Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, julgado em 3/11/2011. Prefeito Municipal, trancamento da ação penal. Verificando-se, prima facie, a inexistência de justa causa para o prosseguimento do processo crime, é de ser trancada a ação penal HC concedido de ofício. Processo crime 700.0599.2524. Relator Constantino Lisboa de Azevedo, julgado em 3/11/2011. Portanto, nobres e diz para que a denúncia tenha seguimento, é mister que esteja configuradas as condutas atribuídas ao denunciado na exata conformidade das infrações político-administrativas descritas no artigo 4º do Decreto de Lei 201/67, o que não está aclarado no presente processo. 01. Dos fatos imputados ao denunciado. Como se demonstrará, os fatos contidos na denúncia são improcedentes, não tendo o denunciado infringindo qualquer disposição contida no Decreto-Lei 201/67, senão vejamos: a. Da alegada acusação de preconceito, discriminação e ilegalidade. Conforme declarado pelo denunciante, teria o denunciado, no uso de suas atribuições como prefeito municipal, cometido discriminação e preconceito ao proibir a realização da conhecida bênção pública dos frades capuchinhos na Praça Dante Alighieri. Palavras do denunciante. Inicio por corrigir a denúncia onde cita: proibiu a realização de conhecida bênção pública dos frades capuchinhos. O denunciado, através do despacho emitido pela SMU, não determinou proibição ao evento, mas sim de uma autorização para a bênção dos freios, onde foi informado, no parecer, que, diante de outros eventos do calendário próprio, a Praça Dante está impossibilitada. Ato contínuo, a Secretaria Municipal da Cultura acabou optando por realizar as apresentações de Natal 2019 neste local, neste ano, o qual será promovido no Largo do Centro Administrativo Municipal, uma forma de oportunizar à população conhecimento e a vocação de outros espaços públicos para a realização de eventos diversos. No Natal 2018, a Praça Dante Alighieri foi compartilhada com o evento citado. O sucesso da iniciativa garantiu que a parceria fosse mantida para o ano de 2019 e, dessa forma, a bênção dos freios capuchinhos integraria a programação de Natal do município. Deve-se atentar que a solicitação do uso da praça por parte dos freios capuchinhos ocorreu enquanto a Secretaria Municipal da Cultura trabalhava na elaboração da programação artística e na decoração do evento. Convidados posteriormente, os freios capuchinhos informaram que já estavam em tratativas para a realização da iniciativa na Catedral. Em razão disso, impossibilitou a realização da bênção acontecer no Largo da Prefeitura, juntamente com a programação completa. Ainda, posteriormente, emitimos nota a respeito da obra de requalificação da praça, que, julgando uma expectativa favorável em relação à ação judicial, iniciaríamos de pronto o início das obras, tendo dessa forma que rever todas as autorizações e, dessa forma, causando inúmeros transtornos para eventos autorizados. Portanto, ao se fazer exceções de eventos por ter caráter de maior ou menor prestígio, não tendo até a data da requerida autorização uma decisão judicial da obra de requalificação e eventos próprios da ocupação da praça, caracterizaria, sim, de discriminação. Nossa administração trabalha para a população como um todo e tem obrigação de tratamento isonômico. Antes de adentrar no mérito propriamente dito, é necessário fazer um breve histórico da referida proibição alegada pelo denunciante. O município de Caxias do Sul editou o decreto 19736/2018, documento 02, em agosto de 2018, que estabelece normas para a realização de eventos de caráter temporário no município de Caxias do Sul. Decreto este revogado em 15 de agosto de 2019 pela edição do decreto 20.381/2019, documento 03, a exemplo de tantos outros municípios que, de mesma forma, regulamentaram a realização de eventos de caráter temporário nos limites de seus territórios, documento 04. O decreto atacado por meio de denúncia sequer está em vigência, o que, de pronto, já é motivo por si só para afastar o julgamento do mérito quanto ao referido item, fundado na presente denúncia, o que de imediato já se requer aos nobres edis que compõem esta comissão por medida de justiça e responsabilidade. A edição do decreto em vigência, que culminou com a referida proibição alegada, em que pese não seja objeto de presente denúncia, a saber, foi resultado do processo administrativo 219/195/84, documento 05, com audiência pública promovida pelo Dr. Fabiano de Moraes, do MPF, tendo cronograma estabelecido para considerar observações feitas nesta reunião, de forma a dirimir dúvidas da comunidade. Foram recebidas sugestões do Conselho de Cultura, Corpo de Bombeiros, e contou esta reunião com a participação da OAB Caxias do Sul e da própria Câmara de Vereadores, tendo sido elaborada uma nova minuta e encaminhada para a vista do Dr. Fabiano, a saber: esse decreto não é conflitante com o Código de Posturas do Município, Lei Complementar número 377/2010, mas sim uma regulamentação de seus artigos. Artigo 30. 7º. Embaraçar ou pedir por qualquer meio o livre trânsito de pedestres ou de veículos.
Colocar mesas, cadeiras, bancas ou quaisquer objetos ou mercadorias sobre o passeio público ou qualquer que seja a finalidade, excetuando-se os casos regulados por legislação específica, desde que previamente autorizados pelo município. Artigo 34. Nos logradouros públicos são permitidas concentrações para a realização de comícios políticos e festividades religiosas, cívicas ou de caráter popular, com ou sem armação de coretos ou palanques, observadas as seguintes condições: 1. Serem aprovados pelo município quanto à legalização. 2. Não perturbarem o trânsito público. 3. Não prejudicarem o calçamento, o ajardinamento, nem o escoamento de águas pluviais, correndo por conta dos responsáveis pelas festividades dos estragos por acaso verificados. Artigo 41. Não será permitida a realização de jogos e diversões ruidosas em locais compreendidos em área formada por um raio de 80 metros dos hospitais, casas de saúde, templos, colégios, bibliotecas e entidades congêneres, respeitadas as demais disposições legais regradoras da matéria. Artigo 52. Divertimentos públicos são os que se realizam em logradouros públicos ou em locais de diversões, quando permitido acesso ao povo em geral. Parágrafo único. Os divertimentos do que trata esse artigo somente poderão ser realizados mediante prévia autorização do município. A propósito, os atos da administração pública são regrados pela discricionariedade, que nada mais é que a liberdade de ação administrativa dentro dos limites permitidos em lei. A lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, podendo o administrador optar por um dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. É, portanto, um poder que o direito concede à administração para a prática de atos administrativos, com a liberdade na escolha, segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça, observando sempre os limites estabelecidos em lei. Assim como anteriormente dito, em razão das peculiaridades do caso, a decisão está claramente pautada pelo interesse social e coletivo, visando o conforto e o bem-estar da comunidade. Quando o denunciante cita que o prefeito ofende o artigo 5º da Constituição e a lei orgânica do município, o que se faz é justamente o oposto. Essa administração entende perfeitamente o significado de empatia, citação denunciante, início, folha 46, e concentrou suas ações, esforços e recursos primeiramente em saúde, educação e segurança, entendendo que o respeito e a liberdade servem a todos. O decreto apenas criou critérios para dar oportunidades iguais, sem proibir qualquer tipo de comemoração ou manifestação, mas do melhor entendimento de resguardar muitas vezes a integridade daqueles que comemoram, em detrimento dos que preferem não participar diante das possibilidades de recursos. Segue o denunciante, inconformado com as ações da administração, passa a fazer uma série de alegações e, por que não dizer acusações, sem qualquer tipo de comprovação, apenas como um desabafo de sua opinião. Alega repetidas vezes que invocamos o cobertor da legalidade. Ora, uma cidade como Caxias do Sul, a segunda maior do estado, com aproximadamente 500 mil habitantes ou mais, prejudicada igualmente como tantas outras pela economia nacional, recebida com déficit e legislações atrasadas diante da dinâmica do mundo pós-moderno e necessitando tanto demonstrar que a eleição que pediu mudanças foi na busca de tão somente o cumprimento da legalidade.